Olá, hoje é dia de a gente falar em games e nós vamos fazer uma aventura literária interativa junto com o nosso convidado de hoje. Pragmático, ansioso, solidário, natural de Porto Alegre, o filho da dona Eliane e do seu Ricardo é formado em jornalismo e foi o primeiro e mais jovem autor nacional de livros-jogos. O pai do Eduardo recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura na categoria Autor Revelação em Literatura Infanto-Juvenil e o Troféu Vasco Prado de Literatura, além de ser patrono de diversas feiras do livro. Seu mais recente lançamento é o livro O Inimigo Digital, uma aventura literária interativa no universo de Minecraft. Hoje teremos uma conversa de peso com Atos Lionel Andara Beuren. Atos Beuren, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para falar desse universo que para mim é completamente sombrio. Dá para dizer isso? Os teus livros anteriores poderia dizer isso, inclusive, né? Porque vai entrando num ambiente muito Os diferente. livros, eles são recheados de aventura, de suspense, de mistério, né? A gente sempre tem o lado sombrio aí, porque afinal nós somos heróis, né, nos livros-jogos, e ao longo dessas aventuras aí nós, na pele do personagem principal das histórias, como heróis, temos aí justamente que derrotar o lado sombrio, né? Eu é a nossa me missão. lembro dos primeiros movimentos do RPG, né? Role-playing game. O role-playing game, é isso aí, é um jogo de interpretar papéis, né? Acabei ficando de fora, participei, eu acho que 2 ou 3 brincadeiras assim e não fui a fundo. Isso estamos falando, sei lá, 20 e poucos anos atrás, talvez. Sim, pode ser. O RPG já surgiu há mais tempo, né? Na década de 70, ele surgiu como um jogo de contar histórias, na verdade, né? Um grupo de amigos se reunia, né, onde um desses amigos fazia o papel de guia, ou como eles chamam também de mestre do jogo, né, e orientava os jogadores, né, os outros participantes, através de uma aventura, onde cada um deles interpretava um personagem. Né, e ao longo dessa história, cada um podia escolher o que fazer. Era uma história contada de forma colaborativa, na verdade, né? Como num teatro onde nós temos atores que são personagens e o narrador, digamos assim, era o guia. Né? Só que tudo improvisado, né? Tudo sendo criado na hora. E esse jogo de contar histórias, o RPG, ele acabou ficando muito legal e ultrapassou essa barreira do jogo de contar histórias e começou a migrar para outras plataformas, né? Os livros-jogos, Rodrigo, eles são, na verdade, frutos aí, desses RPGs. Né? São livros interativos e se tornaram livros interativos que conversam com o leitor, que te permitem jogar, que são uma espécie de videogame literário por causa dos jogos de RPG. Né? Para trazer o leitor para dentro da história, transformar ele no herói, no personagem principal e conversar com ele. Eu me lembro das chamadas que tu fazia do teu vídeo, né? Eram sempre épicos, né? Sim. Faz parte desse ambiente, desse clima, ou é a tua ambientação para o teu universo? Eu tenho uma predileção pela fantasia medieval, assim, dentro das histórias que eu escrevo, do universo que eu produzo, né? Mas já fiz histórias, e hoje em dia acho que até estou com uma veia um pouco mais moderna, assim, em outros cenários. Já trabalhei com coisas espaciais, ficção científica, histórias em passados ainda mais remotos que a fantasia medieval, por que não dizer, daqui a pouco uma coisa meio parecida com Flintstones, assim, né? Os humanos com os dinossauros, fazer uma grande aventura nisso tudo. Né? Dá para tu criar e imaginar e bolar aventuras em quaisquer áreas, na verdade, né? Que universo foi esse que te forjou, que te fez ser um escritor desse tipo de livro? Cara, na verdade, assim, ó, tudo começa na infância, né? Onde a nossa cabecinha é uma esponja ainda e as histórias que tu ouve, né, e que tu vai absorvendo, escutando, elas vão te moldando. E não só o ouvir histórias e gostar delas, fantasiar nelas, mas começar a querer criar as próprias histórias, querer poder moldar um pouco desse universo e criar as tuas próprias. Né? Digo que grande parte das histórias que eu ouvi na infância, as que eu ainda tenho recordação, assim, vieram dos meus pais, na hora de dormir, talvez por aquele medo do escuro infantil, né? E aquela ajuda necessária para tu ficar dormindo sozinho na tua cama pelas primeiras vezes. Né? E tu escuta essas histórias, até o dia que daqui a um pouco alguém está muito cansado para fazer isso para ti e te desafia, não, hoje tu vai me contar a história. Né? E tu acaba invertendo esse papel e tu começa a ver que tu também consegue criar.
né? E tu começa a te deslumbrar com aquilo. Soma isso, depois tu conseguia registrar essas histórias assim que tu aprende a ler e a escrever, né? Porque eu criava histórias antes. Antes de escrever? Eu contava histórias, eu pedia para os meus pais, na verdade, né? O Ricardo e a Eliane, para que eles escrevessem, registrassem para mim as histórias que eu contava. Né? Então eu tenho histórias hoje escritas, guardadas numa pastinha lá em casa com a letra deles, médicos. Né? A história com letra de médico contando histórias infantis, né? que eu criava. E aí, poxa, cara, quando eu aprendi a ler e escrever, comecei a fazer as minhas próprias, né? Comecei a registrar eu mesmo as histórias. Falando de 7, 8 anos, as primeiras histórias que tu escreveu. Exatamente. Mesmo. E aí, claro, lá pelos 8, 9, ali até 10 anos, o videogame, né? Eu tinha um Atari que eu jogava antes do meu pai, mas depois ganhei o Super Nintendo, meu primeiro videogame próprio, assim, né? E claro que para criança, naquela época, também foi deslumbrante. A gente não tinha essa tecnologia, o acesso facilitado que a gente tem hoje aos meios eletrônicos, né? Hoje isso é mais comum, mas, poxa, ali eram livros, jogos, imaginação, dentro de um ambiente mais palpável, não digital. Aí tu joga a primeira vez no videogame, sabe, aquele estímulo todo, é realmente fascinante para a criança e por isso eu entendo como hoje as crianças que nascem nesse mundo digital, então já crescem inseridas nisso, acabam ficando tão presas. Né? Inclusive a proposta dos livros-jogos que eu faço é justamente tirar elas um pouco daí. Mas esse fascínio por jogos que eu tinha, e por criação de histórias, de aventuras, me deixaram com aquela coisa tipo, poxa, eu quero criar uma história, mas uma história que seja uma aventura, que seja um jogo. Eu queria criar um videogame, não sabia como. Né? Até que caiu nas minhas mãos um livro chamado Feiticeiro da Montanha de Fogo. Ele era o primeiro de uma série chamada Aventuras Fantásticas, dos autores Steve Jackson e Ian Livingstone, que são autores ingleses. E foram os primeiros que trouxeram essa novidade do livro interativo, do livro-jogo. Um livro onde havia uma história de RPG, mas que o leitor pudesse jogar somente com o livro, sem ter a necessidade de ter um grande grupo. O que te facilita em muitos aspectos. Por exemplo, poxa, tu num transporte, quer ler um livro, tá sozinho, não precisa se reunir toda semana, juntar todo mundo com uma agenda difícil, sabe? Para fazer aquilo. E nesse livro, Rodrigão, eu descobri... Recorda que idade tu tinha? Eu tinha por aí uns 8, 9, 10 anos de idade, quando li esse livro, e meu queixo simplesmente foi lá embaixo. Nossa, achei um jeito de criar um jogo. Eu queria, claro, pensava em fazer uma fase do Super Mario. Como é que eu vou criar e programar uma fase do Super Mario? Eu não sabia como fazer isso, né? O que eu fazia era criar jogos de tabuleiro, às vezes. Né? A exemplo do Banco Imobiliário, do Scotland Yard, do Detetive, que eram famosos na época, né? Até hoje são, claro. Eu tentava criar jogos de tabuleiro, assim. Então era muito recorte, desenho, pintura, mas ainda assim não era aquela aventura de tu poder imaginar, de tu poder estar dentro dela, vivendo como herói e podendo imaginar aquilo na tua cabeça com a grandiosidade que tu mesmo vai estar experienciando. Isso é a questão do épico que tu havia me perguntado. Tem a questão da fantasia medieval, mas o épico está em todos os lugares. O que são os filmes de ficção científica que a gente tem hoje com efeitos especiais maravilhosos? Né? Então o épico está por tudo. E eu podendo construir essas histórias, criar esse meu videogame, isso aí para mim foi um boom, assim, a minha cabeça, nossa, se expandiu de uma maneira... Para quem tu pediu, para quem tu contou pela primeira vez, dizendo, eu quero escrever um livro? Foi em sala de aula. Foi durante uma aula de português. Eu estava na escola... e aí, durante a aula de português, a professora desafiou a turma com uma proposta de redação. E eu, poxa, já estava lendo o terceiro daqueles livros, já tinha começado com o Feiticeiro da Montanha de Fogo, já estava lendo os títulos posteriores, né? E aí eu vou tentar fazer a minha primeira história-jogo. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, mas vamos tentar. Não havia um manual, não havia uma orientação de como fazer aquilo. Eu simplesmente tentei pegar aquele livro que eu vi e tentar bolar a minha própria história. E durante essa aula de português eu perguntei para a professora, olha, posso fazer uma história de RPG? Não sabia também diferenciar, né? Também estava entrando nesse mundo do RPG através dos livros-jogos, né? Que eu fui conhecer todo esse universo de contar histórias. E ela também não conhecia, na verdade, assim como nenhum dos meus colegas, provavelmente, na época. E não, pode escrever a tua história de RPG, vamos ver que proposta que é essa que tu está trazendo para a gente. E eu escrevi minha primeira história. Para deixar a professora de português de orelha, de cabelo em pé, né? Pois a proposta, sim, mas quem ficou de cabelo em pé fui eu, cara, porque eu escrevi a primeira história ao longo de um período, assim, escrevi à mão, claro, numa folha de sabatina, usei as linhas como divisão de parágrafos, digamos assim, porque é uma história, a gente fala um pouquinho mais sobre isso depois, mas é uma história toda montada como um quebra-cabeça, né? E entreguei essa história para ela. E quando ela voltou devolvendo as redações para a turma, chegou a minha vez. E quando eu recebi, ela estava com uma cara muito estranha. E eu fui lá e peguei minha redação e tinha um 0 na minha nota.
E aí eu gelei, né? Já estava pensando no videogame em casa, que eu ia... que videogame, né, no final de semana ia ser complicado. E eu perguntei, poxa, professora, mas por que eu tirei essa nota, né? E ela falou, cara, mas a tua história não faz sentido. Porque tu começa lendo a primeira linha da história e ela não se encaixa com a segunda nem com a terceira. A história parece um monte de fragmentos embaralhados. E aí, claro... hoje eu tenho certeza de que ela estava me testando para ver como é que eu ia explicar aquela brincadeira que eu tinha feito. Porque os livros-jogos, eles na verdade, eles são grandes quebra-cabeças. Eles são todos embaralhados. Ele é um livro que ele, no começo da história, ele faz com que tu crie um personagem. Então tu monta o personagem que tu vai interpretar, tu cria o teu próprio herói. E nessa criação, tu vai começar a viver essa aventura. O livro ele te passa 3 informações. Olha, quem tu és, onde tu estás e qual é o teu objetivo. E depois disso, ele é todo dividido... Isso é tu quem molda para ele. Exatamente. Isso a gente vai criando ao longo da criação da história, né? E aí ele começa a ser todo dividido em peças, ou em páginas, digamos assim, né? Só que nos livros-jogos, se tu lê a página 1, a 2, a 3 na sequência, como um livro comum, a história não faz sentido, porque são vários fragmentos embaralhados. Agora, o que acontece? O livro ele fala contigo, ele diz assim, olha, você é um cavaleiro e você está na entrada da Floresta Sombria, já que a gente usou a palavra sombria antes ali, né? Seu objetivo é resgatar a princesa Aurora. Né? Porque talvez o pai dela, o rei, tenha te colocado nessa missão, nessa busca, né? Te contratou para fazer isso. Na entrada da floresta existem 2 caminhos, um que leva para a esquerda, num caminho mais aberto, parece uma rota comercial, e um caminho que leva à direita, um caminho que parece não ter sido usado há bastante tempo e alguns arbustos espinhosos talvez estão bloqueando a passagem. E o livro te pergunta, olha, essa é a tua primeira decisão, que caminho tu quer seguir? Se tu quiser seguir o caminho mais aberto, tu vai ler a página 17, por exemplo. Se tu quiseres ir pelo caminho mais fechado, né, com arbustos, tu vai ler a página 32. E aí o leitor, ao invés de seguir para a página 2, 3 na sequência, ele vai pular algumas páginas e vai até a página onde ele vai ter a continuação da história de acordo com a escolha que ele fez. E a história é assim, ela é embaralhada, então tu vai e volta nas páginas do livro. Tu fez isso na primeira redação? Eu fiz isso em linhas, né? Vai para linha tal, porque eu não tinha o espaço nem o tempo para escrever aquilo, né? E eu expliquei para a professora como é que se jogava a história, não lia a história, né? Era uma história de jogar, não apenas de ler. E quando ela viu que a minha explicação fez sentido, e ela, claro, já tinha jogado, até terminado a história, né? Ela foi lá e daí me surpreendeu, né? E por isso que eu digo que eu fiquei mais arrepiado do que ela, porque ela botou um 1 na frente daquele 0 e minha nota passou para 10. E eu... Ainda bem, né? Porque eu estava preocupado no final de semana também chegar em casa com aquela nota ali não ia ser fácil, né? E aí, belo incentivo esse aí. Não, mas o incentivo maior, Rodrigão, foi, na verdade, na sequência, porque ela levantou, e claro que para mim, na época eu fiquei um pouco receoso, mas ela apresentou a história para meus colegas, disse, gente, olha o que o Atos fez, uma história de jogar. E o pessoal não conhecia, e começou a jogar, começou a se divertir em sala de aula. E aí, cara, esse foi o maior incentivo que eu tive, além, claro, dos meus pais, dos meus professores, que me deram uma base sólida, um bom alicerce para manter isso e continuar com isso, mas foi os colegas jogando, se divertindo e pedindo, Atos, escreve mais histórias para a gente jogar. A gente precisa fazer um breve intervalo e na volta a gente vai olhar um book trailer do Inimigo Digital. A gente volta já já.